But at night, when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje falaremos sobre o sorriso da mentira. Existe um sinal de que o mentiroso demonstra quando está se sentindo superior ou quando tem certeza de que não será pego? O que significa duping the light? É mesmo o sorriso do mentiroso? Vamos comentar sobre isso e muito mais no caso de hoje de linguagem corporal. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. No episódio de hoje de Casos de Linguagem Corporal, vamos falar sobre o caso de Diane Downs, um caso trágico, fatídico e que mostra muito bem a importância de saber avaliar o comportamento desonesto e utilizar estratégias e ferramentas para checar se alguém está tentando te enganar. Dentre vários pontos polêmicos nesse caso e até mesmo sinais não verbais muito chamativos, como por exemplo um sorriso numa entrevista onde a própria mãe dizia que estava triste pela morte de seus filhos, vamos entender sobre o caso Diane Downs. Ele começa em 1983, no mês de maio. Neste dia, Diane Downs chegou ao Hospital Mackenzie William Mett em Springfield, Oregon, com o seu carro manchado de sangue. Aparentemente, ela e seus 3 filhos haviam sido baleados, pelo menos isso é o que foi relatado por ela. Diane alegou que eles foram sequestrados por um homem estranho em uma estrada rural próxima à cidade de Springfield e que esse homem teria atirado nela e nas crianças. Sua filha do meio, Cheryl, de 7 anos, chegou ao hospital já sem vida. O filho mais novo, Danny, de apenas 3 anos de idade, estava paralisado da cintura para baixo, e Christy, a filha mais velha, sofreu um derrame incapacitante. Diane havia sido baleada somente no braço, o que já pareceu um tanto quanto incoerente do ponto de vista narrativo, os filhos terem sido baleados em locais vitais e mortais, e a mãe, que em teoria teria também sido baleada, apenas ter tomado um tiro no braço. Esse é o primeiro ponto que foi avaliado na narrativa de Diane, a incoerência lógica. Seguindo então a investigação, os investigadores e funcionários do hospital estranharam a reação de Diane diante de uma situação tão grave, que apesar de sua filha estar morta e seus outros filhos em estado grave, sempre se manteve muito calma. Assim que chegou no hospital, Diane ligou para Robert Knickerbocker, ex-colega de trabalho, casado, com quem ela estava tendo um caso. Isso aumentou ainda mais as suspeitas dos investigadores. Além disso, a perícia demonstrou que as evidências forenses não correspondiam à história de Diane. Não havia respingos de sangue no lado do motorista do carro, nem resíduos de pólvora na porta do motorista ou no painel interno da porta, que em teoria seria onde o atirador fantasma, segundo Diane, teria atirado nela e em seus filhos. Posteriormente, Robert Knickerbocker revelou à polícia que Diane o perseguia há algum tempo e parecia disposta a matar a sua esposa para ficar com ele. Knickerbocker e Steve, ex-marido de Diane, contaram à polícia que ela possuía uma arma de calibre 22. Os investigadores não localizaram essa arma de Diane, mas encontraram cápsulas não disparadas em sua casa com marcas de extrator da arma do crime. Voltando um pouco no tempo, na noite do crime, algumas testemunhas ainda viram o carro de Diane sendo conduzido a uma velocidade de aproximadamente 11 km por hora em direção ao hospital, o que contradiz a informação de Diane de que ela teria dirigido às pressas para o hospital. Então nós temos inúmeros pontos de incoerência contextual e incoerência narrativa, como que uma mãe que está preocupada, os filhos baleados no carro, dirige a 10 por hora, 11 km por hora em direção ao hospital. Isso não faz sentido lógico, e incoerência narrativa é um dos pontos que é observado nos canais de análise não verbal, como por exemplo no canal C, Conteúdo da Mensagem Verbalizada. As explicações que eu vou te passar agora, inclusive, estão no meu livro Linguagem Corporal, um guia prático para analisar e interpretar pessoas.
Se você quiser adquirir esse livro e ter acesso ao meu material exclusivo para poder aplicar a leitura de linguagem corporal, análise não verbal das pessoas ao seu redor no seu dia a dia, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo e adquirir o livro. Diane de fato não apresentava um comportamento nem um pouco congruente com o de uma mãe que perdeu um filho. Em uma das fitas gravadas pela polícia, ela diz que pedia para Deus fazer o melhor, que seus filhos tivessem que morrer para deixá-los morrer, desde que não sofressem, que mais uma vez é uma mensagem verbalizada, não condiz com o monitoramento de realidade de uma mãe que está esperando que os filhos melhorem. Em um vídeo gravado pela polícia na reconstituição do crime, o comportamento de Diane não é diferente. Ela apresenta um comportamento tipicamente narcisista. E além disso não ser uma atitude nem um pouco esperada de uma mãe vai contar sobre o dia em que perdeu um de seus filhos, uma das principais características do narcisismo é a adoração pela própria imagem, um comportamento que ela demonstrou inúmeras vezes no processo investigativo desse caso. Além disso, vemos a falta de empatia dela narrando a situação. Ela conta em tom de brincadeira, dá risada, como se fosse uma situação normal. E nesses momentos, observamos comportamentos como este, sorrisos de felicidade genuína ao narrar os momentos fatídicos onde os filhos teriam sido baleados por uma terceira pessoa. Em outro vídeo, podemos perceber essa preocupação de Diane só com ela mesma. Em uma entrevista ela comenta: "Quando eu vi esse homem atirando na minha filha, minha primeira reação foi voltar para a minha infância, para a dor do que aconteceu comigo, meu casamento, minha armadilha pela sociedade." Ou seja, voltando apenas para falar dela até numa situação fatídica como essa. Em nenhum momento a primeira preocupação dela foi com a filha, tudo era voltado para a própria pessoa dela. E na mesma entrevista, quando ela fala do sangue saindo da boca de sua filha, vemos esse momento. Uma contração no U12, uma expressão genuína de felicidade, em intensidade B. Esse comportamento se repete em várias outras entrevistas quando ela fala especificamente do sangue escorrendo de seus filhos e expressa micros sorrisos. Nesse contexto, com base nas informações e com base em outros canais não verbais, podemos julgar que aqui Diane estava demonstrando um duping delight. Em outra entrevista, ela comenta ainda que as pessoas dizem que ela teve sorte de ser atingida somente no braço, e ela diz que não tem sorte, que ela ficou 2 meses sem poder amarrar os sapatos e com muita dor, e que seus filhos que têm sorte, pois se ela fosse baleada de outra maneira, eles teriam morrido. Nesse outro vídeo, Diane fala sobre a imagem de sua filha estendendo as mãozinhas para ela com o sangue escorrendo pela boca, e que aquela imagem a assombrava, segundo a própria Diane. Night. Even now I still cry. I dream about Cheryl, but at night when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. Porém, no final de sua fala, vemos um sorriso. E novamente esse sorriso de Diane pode ser considerado um duping delight, que, como podemos observar em Telling Lies e em Motions Revealed, duping delight seria a sensação de prazer ou experiência que o mentiroso pode ter quando sente que está conseguindo enganar alguém ou quando sente que está conseguindo se safar com a história, com a mentira que está contando. Aqui é interessante observar também a expressão da repórter. Nós temos contrações características da emoção de tristeza no rosto da repórter, ao 1 mais ao 15, o que pode ter dado para Diane essa sensação de que a repórter estaria sim acreditando na sua história, e isso por consequência favorecer ali a sensação de duping delight em Diane Downs. Basicamente, Diane apresenta um comportamento muito incongruente perante a situação que ela narra ter acontecido, além de diversas expressões faciais de felicidade em momentos que não fazem sentido contextual. Temos a ausência também de expressões negativas ou de expressões genuínas de tristeza. Em nenhum momento durante as entrevistas Diane expressa tristeza ou raiva pelo que aconteceu. Notamos também traços que podem ser atribuídos a comportamentos narcisistas e que em nenhum momento demonstra preocupação com os seus filhos. Até mesmo nas próprias falas, ela busca se colocar como o centro das atenções. Com todas as evidências de que Diane teria cometido o crime, ela foi presa 9 meses após o tiroteio contra seus filhos, acusada pelo homicídio de sua filha e tentativa de homicídio contra seus 2 outros filhos. No julgamento, o caso se baseou principalmente no testemunho de sua filha Christy, que assim que recuperou a capacidade de fala, contou como a sua mãe atirou nela e nos 2 irmãos, para depois atirar em si mesma. Por fim, Diane foi condenada por todas as acusações e sentenciada à prisão perpétua. E assim termina o nosso episódio de hoje de Casos da Linguagem Corporal. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!